Nós estamos seguindo na sequência da exposição dessa carta e quero até encorajar os irmãos, é claro que aqueles que puderem, né, que venham na quinta-feira. Nós estamos estudando o livro de Juízes, e o livro de Juízes é um livro, creio eu, muito importante para o nosso tempo, para a igreja de hoje. Alguns sermões, eles vão lá para o YouTube, né? Eu não sei necessariamente se o quinta-feira passada, eu não sei se foi gravado. Se foi, coloca lá no ar, tá, Mateus? Não sei, depois você vê aí, tá bom? Mas são temas muito importantes que o livro de Juízes traz para nós. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 25. A palavra de Deus diz assim. Coloca aí, Manuel. Aí, valeu. Coloca lá na tela lá, que eu tô sem o meu óculos ficou ali dentro. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Pai, muito obrigado por essa palavra, e nos ajude, ó Deus, agora a entendê-la. Lance luz, ó Deus, sobre ela, para que nós possamos extrair aquilo que é profundo, aquilo que é espiritual, aquilo que é alimento e que vai direcionar a nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, antes de eu... Márcia, por favor, está vindo o pessoal deve estar conversando lá atrás ou ali. Wesley, você tinha alguma coisa para mostrar, não é? Que eu fiquei de anunciar, antes da gente entrar no texto. No dia 11 de março, nós teremos aqui o Dr. Ricardo Chácara. Ele é psiquiatra e ele vai estar trazendo uma palavra aqui para os casais, né? Wesley, tem condições só de me lembrar o tema que ele vai abordar? Oi? Terapia de casais. Olha aí, ó, gente. 0800 na PIB, terapia de casais aí. Então, dia 11, às 19h30, cai no sábado. Eu não estou conseguindo ouvir. Ah, tá, dia 11/3, tá? E para trazer o lanchinho. Vai ter salinha para as crianças. Então, quem tem filho, pode trazer, que nós vamos estar com a equipe do Ministério preparada aí, tá bom? É muita informação junta antes da pregação, cara, a gente fica... telefone é para mim? Quem é que é? Se for para mim, não vou atender agora, não vou, que agora eu tenho que pregar a palavra, né? Sem problema. Vamos lá, queridos. Na semana passada, nós falamos sobre a submissão da mulher descrita aqui nesse texto, né? Hoje as mulheres, quarta-feira agora é o Dia Internacional da Mulher, e as mulheres vão ganhar de presente a mensagem de hoje, né? Uma mensagem que vai falar agora do papel do marido. E eu ressaltei aqui, na semana passada, que o pecado, ele desfigurou a ideia de submissão e de autoridade. Por isso que é tão difícil para nós, no século XXI, dentro de um sistema ocidental, a gente falar sobre submissão da mulher, ou de qualquer outra pessoa, ou de qualquer outro segmento. A palavra submissão em si e a palavra autoridade em si
Se você colocar uma do lado da outra, cria uma baita de uma confusão. Por isso que o tema é difícil de ser tratado, e nós falamos disso na semana passada. Mas nós não podemos fechar os olhos para a ideia de que essa é a cultura bíblica. O que a Bíblia nos apresenta é aquilo que é a cultura do reino. É aquilo que Deus espera do seu povo, da igreja de Cristo. Quando nós abrimos essa carta aqui de Efésios, e até os dias de hoje, eu tenho dito para vocês que o que Paulo vem trazer para nós na carta aos Efésios é um pouquinho daquilo que é a cultura da família de Cristo. O que Deus está fazendo, as pessoas que Deus tem levantado em Cristo Jesus, e como que essa família deve se portar, como que essa família deve se relacionar, que é a família da igreja. E nós, como crentes, como povo de Deus, nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. Então é nela que nós aprendemos a ser pai, é nela que nós aprendemos a ser marido, é nela que as mulheres aprendem a ser esposas e que os filhos aprendem a ser filhos. Nós não temos outro manual. É aqui que nós extraímos os ensinamentos para esse povo chamado igreja. Então a gente não pode perder esse conceito, essa ideia de que, a despeito da sociedade moderna, do mundo moderno, ter uma ideia completamente diferente de submissão e autoridade, para nós aprendemos e extraímos da palavra de Deus. E a gente espera, o que a gente espera é que quando uma pessoa se converte, tanto homem quanto mulher, eles entendam o sentido espiritual da submissão e o sentido espiritual da autoridade. O pecado, ele distorceu isso em nós. Deus, quando ele distribui esses papéis, ele não fez a coisa errada. Deus não estava equivocado quando deu autoridade ao homem e quando falou de submissão com a mulher. O pecado é que faz com que a gente entenda esses conceitos de uma maneira completamente fora da realidade dos padrões divinos. Então, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, isso eu estava falando hoje lá para a classe que começou hoje, aliás, foi uma turma nova agora, bem interessante. Então, o que eu estava falando para eles é que o pecado nos ensinou a sermos desobedientes à palavra, desobedientes a Deus. Em Cristo, nós aprendemos a obediência a Deus. Então, quando nós nos convertemos, nós precisamos entender qual é a cultura do nosso Deus. E é por isso que eu disse e falei isso lá embaixo hoje também para eles, que nós temos hoje, quando eu falo igreja, eu vou falar igreja no mundo todo. Se hoje eu posso dizer para você que se as pessoas que estão dentro de uma igreja hoje, pessoas que vão à igreja, frequentam a igreja, se elas soubessem o que é cristianismo bíblico, se elas entendessem o cristianismo bíblico, elas não estariam mais na igreja. Elas sairiam do cristianismo. Muita gente dentro da igreja não entende o que é esse cristianismo. E elas estão lá, flutuando dentro da igreja. Então, a questão da submissão e a questão da autoridade, ela faz parte dessa cultura do cristianismo bíblico. Falei também que a distinção entre homem e mulher, falei isso semana passada, ela não é qualitativa, não tem a ver com isso, ou seja, o homem não é melhor do que a mulher. Diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. É uma questão de papéis e não de qualidade, tá? Deus, na sua soberania, ele criou o homem, ele criou a mulher e distribuiu papéis. E ele deu autoridade de cabeça ao homem e deu a função de ajudadora à mulher. Por que Deus fez dessa forma? Você vai fazer o seguinte, você vai anotar naquele seu caderninho de perguntas difíceis, e se você for um salvo em Cristo Jesus, o dia que você chegar na glória, você procura um dos 12 apóstolos, de preferência o apóstolo Paulo aqui, que é o 13º, e pergunta para ele por que ele escreveu esse negócio. Não é? Qual é o conceito aqui? Não é? Ou pergunta lá para quem de direito para responder por que Deus distribuiu desse jeito. Tá? Isso é a soberania de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco dos maridos. Não é? E eu vou dizer uma coisa para você de todo o coração. De todo o coração, Deus foi muito generoso com as mulheres quando ele falou de submissão. Porque o que ele tem para os homens, pode acreditar, é uma responsabilidade para além daquilo, eu já ia falar que nós podemos suportar, mas não é. Né? A Bíblia diz que nada vem a nós que nós não podemos suportar. Mas o que Deus responsabilizou os homens
É uma coisa que o homem precisa entender isso, né? E é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? E se a palavra que emoldurou o tema das mulheres foi submissão, eu frisei muito. E olha que eu tenho 2 mulheres em casa, e elas 2 puxaram cada uma numa orelha minha. Eu frisei muito que o nome submissão lá na Bíblia é aquilo que está lá, não tem outro não, gente. É submissão mesmo, não tem outro nome. E olha que eu tento, mas eu não consegui. É aquilo que está lá, tá certo? Se a palavra é essa, que emoldurou o tema das mulheres, a palavra que vai emoldurar o tema dos homens não é autoridade, é amor. Entende isso? Não há ressalto de autoridade no texto. O texto, a palavra autoridade, a ideia de autoridade só aparece por causa da submissão da mulher. O texto não fala disso, não ressalta isso, não traz isso para o primeiro plano. O texto traz para o primeiro plano a ideia do amor e não da autoridade. O pecado faz com que a gente pegue a autoridade e coloque ela em primeiro plano, porque já que ele falou de submissão, logo ele está falando de autoridade. Mas não, o texto está falando de amor. E aqui a gente pode observar justamente disso. O tema principal do assunto não é a autoridade do homem. A autoridade do homem, ele aparece na submissão da mulher. Mas quando o assunto é o papel do homem, Paulo vai enfatizar mais o amor do que a autoridade. Então, a dureza do coração pecador é que ressalta a autoridade. Então, nós vamos ver homens, instituições, igrejas, o tempo todo tentando deixar claro que o homem ele está acima em posição em relação à mulher. Quando o texto ele vai falar mais de amor. E se tratando de igreja, então, a gente vai ver uma tentativa muito grande tanto de pessoas como da igreja de um modo geral, em tentar pôr, vamos botar isso bem entre aspas, tá? Pôr a mulher no seu devido lugar. E o texto não vai tratar disso, ele vai tratar de pôr o homem no seu devido lugar, né? E quando isso acontece, o que se vê mais é a presença da autoridade do que a presença do amor. E Paulo vai justamente ensinar para a gente aqui, com muita profundidade, o que é o amor do homem para com a sua mulher. Veja bem, na língua portuguesa, nós usamos apenas uma palavra para falar de amor, não é? Então, tanto faz se você está se referindo a um animal, se você está se referindo a uma comida, se você está se referindo a uma arte, a um filme ou uma pessoa, se você está se referindo ao seu cônjuge, aos seus filhos, à sua família, a gente só tem uma palavra que chama amor. Então, eu posso dizer que amo a minha esposa e eu amo a minha esposa, como eu posso dizer que eu amo o cachorro-quente ali da praça. A palavra que eu vou usar sempre é a mesma, a palavra amor. No grego, não é assim. Os gregos tinham mais de uma palavra para se referir ao amor. E é isso que a gente precisa entender aqui dentro do contexto do apóstolo Paulo, para a gente chegar aonde ele quer levar os maridos, não é? Então, por exemplo, no grego existe uma palavra que descreve o amor entre um homem e uma mulher. É uma coisa mais, vamos dizer assim, que envolve mais a questão sexual, o desejo, a paixão. Então, existe uma palavra que o grego usava quando ele queria falar desse tipo de amor, quando ele queria falar de satisfação, de erotismo, de uma íntima relação entre um homem e uma mulher. Então, ele usava uma palavra específica. Então, quando o sujeito lia, ele sabia exatamente do que estava se tratando. Outra palavra que o grego usa diz das afeições entre pessoas. A gente encontra isso muito no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, que são as relações fraternais que existem entre parentes, familiares, irmãos da igreja. Nós temos uma relação, nós temos uma amizade, e Paulo nos instrui a que essa amizade seja uma amizade fraternal. E ele usa demais essa palavra no Novo Testamento para falar sobre a relação entre os crentes. E nós temos uma outra palavra que é muito usada também na Bíblia para descrever o amor que Deus teve por nós. Já é uma palavra diferente, já é uma terceira palavra que é usada lá. Por exemplo, lá em João 3,16, o apóstolo João usa justamente essa palavra que descreve o amor de Deus para conosco. Então,
quando nós falamos do amor de Deus por nós, quando a gente começa a entender o amor de Deus por nós, nós vamos entender que existe um ponto saliente no amor de Deus por nós. Qual que é esse ponto saliente no amor de Deus por nós? Sacrifício. O amor de Deus por nós quase que é traduzido por sacrifício. Então você vai ver vários textos na palavra de Deus, tanto se referindo a Deus ou ao Senhor Jesus Cristo, em seus atos de amor pelo próximo, pelo ser humano, pelo pecador, você vai ver que o contorno sacrificial, ele vai estar presente nesse contexto, ele vai estar próximo disso. Por isso que em João 3,16 você vai ler que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu sacrifício, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós estamos falando de um sacrifício que em Cristo Jesus foi oferecido por nós. E é justamente esse ponto que Paulo traz como destaque quando o assunto é o amor do homem pela mulher. Esse é o ponto saliente, até porque é justamente a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai usar aqui. É esse amor que ele quer falar. Ele não quer falar do amor entre um homem e uma mulher, o desejo, a paixão. Ele não quer falar sobre isso. Ele não quer falar de fraternidade. Ele não quer dizer para você, vamos lá, vamos voltar só um pouquinho. O apóstolo Paulo não quer dizer para você que você tem que olhar para sua mulher com um amor de desejo. Não é só isso, embora isso precise haver. O apóstolo Paulo não está ensinando aqui que você tem que olhar para sua esposa como se ela fosse a sua amiga, embora isso é verdade, você também tem que ter esse olhar, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que você tem que olhar para sua esposa exatamente como Deus olhou para você e fazer pela sua esposa exatamente o que Deus fez por você. Entende o aspecto teológico do que Paulo está tentando ressaltar aqui nesse texto, né? Então, esse texto, ele fala desse tipo de amor sacrificial que, veja bem, gente, isso aqui é muito importante para nós, que foi um conceito de amor introduzido na sociedade dos tempos de Paulo pelo cristianismo. Conceitos de amor sacrificial, conceitos de submissão, de subserviência, conceito de que o servo é maior, não é, do que quem manda, né? Que o cristianismo, essa ideia de eu sou grande quando eu sou pequeno, esses conceitos são conceitos cristãos. São conceitos que fazem parte da família de Cristo. Por isso, deixa eu te dizer aqui com outras palavras, isso aqui é coisa de crente. Não se espera que uma pessoa não convertida entenda isso. Não se espera que uma pessoa que não entregou o coração de fato a Cristo, que se submete a Ele, vai entender e viver dessa forma. Ele não vai, porque isso aqui é uma coisa de crente. É uma carta que está sendo escrita para uma igreja, para pessoas que o apóstolo Paulo está pressupondo que um dia essas pessoas tiveram um encontro com Cristo Jesus e que elas já não são mais as mesmas pessoas. E elas entendem que elas fazem parte de um movimento, de um grupo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então elas se entregaram lá, elas se derramaram lá, e elas agora estão se propondo juntas, como um só povo, a viver de acordo com a lei do seu Senhor, com os mandamentos do seu Senhor, com a proposta de vida do seu Senhor. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Então ele vai usar justamente esse conceito introduzido pelo cristianismo de que o marido, ele precisa olhar para sua mulher para além do seu erotismo, dos seus desejos, para além da realidade da amizade, mas ele precisa olhar para ela e amá-la como Deus ama a sua igreja e como Cristo ama o seu povo. Esse é o conceito. E é no cristianismo que se fala desse amor sacrificial. Portanto, é de se esperar que os homens cristãos se sujeitem às suas mulheres com esse tipo de amor. Não é uma questão de autoridade, é uma questão de amor sacrificial. Esse é o amor esperado biblicamente pelos homens cristãos. As mulheres, presta atenção nisso, elas já sabem sobre a nossa autoridade. Elas já sabem disso. Se é uma mulher crente, ela já sabe disso. Ela quer ver o amor sacrificial em nós. A autoridade, ela já sabe. Ela está cansada de ouvir isso dentro da igreja. Ela está cansada de ouvir isso dos outros.
Às vezes ela está cansada de ouvir isso do próprio marido dela. O que ela quer ver nesse homem é o quanto ele está disposto a amá-la como Cristo amou a sua igreja. Isso que ela está precisando ver nesse sujeito. E para ensinar sobre o papel do marido aos homens da igreja, Paulo vai usar duas analogias muito profundas. A primeira, então, é uma coisa que me deu medo, entendeu? Mas ele vai usar duas analogias para mostrar para a gente como que o homem deve amar a sua esposa. A primeira delas é a relação entre Cristo e a igreja. Então ele vai dizer, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que responsabilidade. A relação de Deus com seu povo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre aparece com essa analogia do casamento. Por exemplo, lá em Isaías 54, versos de 5 a 8, a despeito do Emanuel pode pôr aí, mas eu não vou ler por causa do tempo, tá, irmãos? Você vê ali que o profeta exalta aspectos da aliança de Deus com o seu povo como sendo um contrato nupcial. Então você vê essa analogia, né? Deus se apresentando como o cuidador, o marido, e o povo se apresentando como a esposa, muitas vezes, ou na maioria das vezes, uma esposa rebelde, uma esposa adúltera. Muitos dos adultérios que nós lemos no Antigo Testamento não diz respeito do adultério entre homem e mulher, mas o adultério espiritual do povo para com Deus. O povo adulterou, se rendendo e se entregando a ídolos que não eram o próprio Deus, como nós falamos aqui na quinta-feira. Jesus, lá em Marcos capítulo 2, versos 18 a 20, ele também se chamou de noivo. Ele diz que ele é o noivo, né? Paulo usa essa figura de linguagem, tanto aqui em Efésios, quanto em 2 Coríntios, capítulo 11, versos de 1 a 3. E lá em Apocalipse, no capítulo 19 e no capítulo 21, fala da igreja como a noiva gloriosa de Cristo que um dia será apresentada. Então, essa ideia, essa relação de Deus se apresentar como marido ou como noivo e a igreja como esposa ou como noiva, isso é uma coisa que percorre a Bíblia toda. E agora Paulo vai dizer que nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Então, à luz das Escrituras Sagradas, nós sabemos que o amor de Cristo pela igreja, ele foi um amor sacrificial. E é justamente com essa alta significância de amor sacrificial, a alta significância desse ato de Jesus pela igreja, que Paulo escreve o verso 25. E ele vai dizer, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é com esse tipo de amor de alta significância e sacrificial que Cristo teve pela igreja. Por isso que é importante, gente, veja bem uma coisa. Não é? Isso aqui eu sempre falo quando eu vou encontrar com pessoas que vão casar. Quando uma mulher entende a relação de Cristo com a igreja, e quando o homem entende a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo, ele entende como ele deve amar essa noiva e ela entende como ela deve ser submissa a esse marido. E a forma como se processou essa relação de amor de Cristo pela igreja, ele vai descrever nos versos seguintes. Olha o que ele diz. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou. E o que Cristo fez? Ele amou. Ele já está dizendo, como Cristo amou. E ele também entregou-se a si mesmo. E ele entregou para quê? Para santificá-la, tendo purificado ela pelo lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Ou seja, ele usa 5 verbos para descrever o que Cristo fez pela igreja. Por isso que eu penso, nossa, Deus foi muito generoso com as mulheres. É só submissão. São 5 verbos, 5 ações que Jesus fez pela igreja, que Paulo está dizendo para mim, para você, marido, você precisa olhar para sua esposa e fazer exatamente isso aqui, que coisa louca. E ele diz, Jesus amou a igreja. Um verbo que aponta lá para o passado, ele amou.
Em algum momento, aquele que é preexistente, aquele que sempre existiu, ele decidiu amar esse povo. Foi uma decisão. E aí é onde eu falo que amor, a despeito de muitas vezes redundar em sentimentos, ele diz muito de decisões que nós tomamos, de comportamentos. Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver que há uma descrição de comportamentos que devem ser feitos e que caracterizam o amor. Amor não é só palavras. Você sabe que eu te amo. Você sabe disso. É claro que eu te amo. Amor não é só isso. Jesus amou a igreja. Ele decidiu na pré-existência. O apóstolo Paulo, quando abre essa carta, ele vai dizer, a gente, transliterando, que a igreja ela foi concedida em tempos eternos e lugares celestiais. Foi nesse tempo eterno e nesse lugar que nós não conhecemos que Deus decidiu em Cristo Jesus amar a sua vida. Depois ele diz que se entregou por ela. Ao amar, ele decidiu também que amaria com amor sacrificial. Então ele decide que vai até os limites do sacrifício humano, a morte e a morte de cruz por essa igreja. Se eu te perguntar uma coisa, homem, se você estiver na rua, eu acho que eu já sei a sua resposta, tá? Se você estiver na rua, tiver um lance de um assalto, você vê uma arma apontada para sua esposa e você entra na frente. Amém ou não, irmãos? Hã? Amém, homens? Ou não? Eu entro, na boa. Vou deixar você decidir aí. Aliás, antes de sacar, eu já avancei nele. Estou disposto a ir até o fim, pela minha esposa. Mas será que é sobre isso? Quantas vezes na vida é exigido que você abra mão de alguma coisa pela sua mulher? Quantas vezes na vida é exigido de você que você sacrifique alguma coisa em você, do seu tempo, dos seus bens, do seu dinheiro, do seu próprio visão de mundo, dos seus propósitos, pela sua mulher? Quantas vezes na vida é exigido de nós que a gente dedique tempo para fazer dessa mulher o que ela precisa ser, o sacrifício que nós precisamos investir? Quantas vezes é exigido de nós sentar com essa mulher como cabeça e autoridade e abrir a palavra de Deus e investir tempo com ela na palavra de Deus? Sacrifícios são pedidos de nós, homens, para com as nossas esposas. Mas mesmo assim a gente fala, não, mas se o bicho pegar, pode acreditar que eu morro no lugar dela. Não, mas não é sobre você morrer no lugar dela. É sobre você ficar vivo e se sacrificar por ela, entende isso? É sobre você estar vivo e se sacrificar pela sua esposa. E ele diz que ele fez isso com qual propósito? Purificar. Não é? A primeira coisa que ele fez aí foi purificar. Ele amou com sacrifício, e esse sacrifício foi para purificar mediante a palavra. Essa frase aqui traz a ideia de que Cristo purifica o seu povo mediante a palavra do Evangelho e leva esse pecador ao arrependimento e à confissão de pecados. E logo depois dessa confissão de pecados, o sujeito recebe o sinal do batismo. É uma relação profunda entre Cristo e a igreja, onde Cristo está trabalhando o seu povo, está tratando dos pecados do seu povo e está levando o seu povo a participar da sua família. E esse é um trabalho que nós precisamos fazer com a casa da gente, com a família da gente, com a esposa da gente. Tratá-la, levar a palavra de Deus para ela, cuidar da espiritualidade dela, prepará-la espiritualmente, tratar dos sentimentos dela. E às vezes nos colocarmos como aquele que vai ouvir a confissão dos seus pecados e levá-la até o arrependimento. Muitas vezes é exigido de nós isso. E sabe o que a gente vê no hoje, gente? Quem está tomando a frente desse negócio é a mulher. Aí o homem quer falar de autoridade na hora de pagar as contas, ou na hora de mandar. A mulher está entrando. O que nós vemos hoje é um número grande de mulher tentando santificar e purificar o marido, e não o contrário. Mesmo dentro do cristianismo, mesmo dentro das igrejas.
E por que ele purifica e lava? Porque ele quer santificar, ele quer tornar santo o caráter dessa igreja, tanto no caráter quanto na conduta, e é isso que nós vamos aprendendo com Cristo. A caminhar espiritualmente com as nossas esposas, a tratar espiritualmente das nossas esposas. Para quê? Porque agora no texto Paulo vai dizer que Jesus vai apresentar a si mesmo, vai apresentar essa igreja a si mesmo como gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e inculpável. Ou seja, a missão de Cristo é apresentar a si mesmo a melhor versão da sua igreja. A melhor versão da sua igreja. O que é a igreja hoje, gente? A gente vê a igreja fazendo de tudo no mundo. A igreja ali fala uma coisa, você vê a igreja fazendo pecar. Agora mesmo você ficou sabendo aí, não sei, né? Quer dizer, eu fiquei sabendo pela minha família, depois que a convenção mandou também, eu mandei para eles uma resposta, né? De uma igreja no Nordeste, eu acho que foi no Nordeste, né? Que empossou uma pastora lésbica e tal, aquela coisa toda, e batista. Né? E teve que ter uma explicação da convenção, que aquela igreja, a despeito do nome Batista, não tem nada a ver com a nossa convenção, é só o nome, né, que está lá. Então, o que a gente vê? A gente vê uma igreja louca no mundo. Mas Jesus está trabalhando nessa igreja. E haverá um dia em que essa igreja será como ela é nos planos de Deus. Gloriosa, pura, santa, cheia de brilho, cheia de vigor, sem qualquer deformação, porque Cristo ama e trata da sua noiva. Paulo está dando ao marido a ordem de amar a sua esposa do jeitinho que Cristo amou a igreja. O cabeça da igreja é o noivo da igreja, que é Cristo. Ele se sacrificou para servir a igreja. Ele é o salvador da igreja, ele é o provedor da sua noiva. Cristo trabalha na igreja para que a igreja seja igreja no mais alto grau da palavra. Presta atenção, homens. É assim que os maridos devem amar as suas esposas. Não com autoritarismo esmagador, mas dando a ela tudo o que ela precisa. Presta atenção. Para que ela seja mulher no mais alto grau da palavra. Entende isso? A mulher precisa ser mulher no mais alto grau da palavra. E muitas vezes cabe a nós extrair essa beleza dela, como Cristo está trabalhando para extrair essa beleza da igreja. É profundo o negócio. É trabalhador o negócio. Não é? Então não é sobre a autoridade do homem, não é a autoridade do homem que põe a mulher no seu devido lugar, é o amor desse homem por essa mulher que põe ela no seu devido lugar. O amor de Cristo faz a igreja ser igreja, e o amor do homem, quando igual ao de Cristo, faz a mulher ser mulher. Essa é a ideia, não é doido isso, gente? Como que é a responsabilidade que Deus dá para a gente de extrair a melhor versão da mulher a partir da nossa relação com ela, como Cristo se relacionou com a igreja. E é nessa relação que a mulher encontra a liberdade e não a submissão. Ela encontra a liberdade no seu amor por ela. E aí Paulo agora vai fechando e a gente vai caminhar para o fechamento. Aqui era para ser uma música só, né, rapaz? O que eu vou fazer agora com isso aqui? E ele dá uma segunda analogia, eu vou tentar ser rápido nela, tá, para a gente fechar. Ele vai dizer, da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a si mesmo, seus próprios corpos. Quem ama a si mesmo, né? Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ele cuida, ele alimenta, como também Cristo faz com a igreja, né? Agora Paulo sai daquele exemplo sublime entre Cristo e a igreja e coloca a gente num exemplo tão humano, né? Pé no chão. Ele quer dar para a gente um senso de realidade, né? Está difícil amar como Cristo amou a igreja? Então vou te dar outro exemplo. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. E Cristo ama esse corpo a despeito das suas imperfeições. É uma relação para além do físico. O amor do marido pela esposa, como a si mesmo, como diz um autor chamado Frank Foulkes, ele é comentarista desse texto, ele diz que não se resume à extensão do seu próprio amor, né? A extensão do amor próprio a outra pessoa. É uma união vital que está aqui em jogo. Todos os comentaristas concordam que Paulo estava já com a sombra de Gênesis 2:24 na cabeça. Ambos serão um só. E ele vai fechar com essa frase, né? O casamento implica numa união que está para além da união sexual de corpos.
tem a ver com a união de personalidades. Duas pessoas que se tornaram uma. Então, quando nós nos casamos e nos unimos sexualmente, estamos falando de união psicológica, emocional, espiritual, união de personalidades. E é nesse sentido que nós vamos nos tornar uma só pessoa. Então, a esposa passa a ser para o homem uma parte da sua própria natureza de vida, da sua própria estrutura de vida. E é nesse sentido que os homens são chamados a cuidar delas como a si mesmo. E isso é fundamental no casamento. Quando eu entendo que a minha esposa faz parte da mesma estrutura de vida minha. Nós somos um só. E nesse sentido eu sou chamado a cuidar dela como eu cuido de mim mesmo. E o exemplo que o marido deve seguir nesse caso está aí no final dos versos 29 e 30. Como também Cristo fez com a igreja, pois nós somos membros do próprio corpo. Então, Cristo é o exemplo do marido. Ele ama a igreja com amor celestial. A igreja é o seu corpo. Nós somos parte desse corpo. Ele alimenta, ele supre com provisões, ele cuida, ele prepara para o dia em que sua beleza resplandecerá. E é dessa forma que os maridos devem cuidar e amar suas esposas. Um padrão divino que é apresentado aqui para nós. E Paulo instrui os homens a amarem como Cristo amou e amar como a si mesmo, nos levando a olhar para a unidade indissolúvel do casamento. E aí ele vai dizer, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e eles vão se unir à sua mulher, e os dois serão uma única carne. Por fim, ele ressalta o mistério que é a relação de Cristo e a igreja. Um mistério profundo, né, de união de pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Um mistério tão profundo que, muito provavelmente, ainda há muita coisa a ser revelada para nós. Nós não sabemos tudo sobre a igreja, né? E diante da grandeza de tudo que Paulo falou, ele resume tudo debaixo de uma sentença, que está no último versículo. Ele vai dizer, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o seu marido com todo respeito. Amém? Ou seja, olhem para Cristo, olhem para a sua igreja e aprendam o que significa o casamento cristão. Como é que a gente conclui isso, né? O que Paulo trata nesse texto diz das exigências resultantes da nova vida em Cristo. Isso é coisa de crente. O crente convertido e salvo em Cristo Jesus, ele vai entender isso. A igreja é uma nova sociedade que vem à luz pela obra redentora de Jesus Cristo. Ela não é igual ao que já existe. É isso que você precisa entender. Lá no mundo é assim, na igreja não é. Você precisa entender isso. A igreja não é uma extensão daquilo que já existe. Quando a gente vem pelo processo de transformação. Na igreja de Cristo, o processo é outro. Então não é estar aqui como estar lá, é diferente, são coisas diferentes. Na família de Cristo, esposas amam e respeitam seus maridos com alegria, com prazer e com voluntariedade. Ela entende o seu papel na criação. É o que se espera das esposas em Cristo Jesus. Nessa família, que é a igreja, os maridos também compreendem que não é sobre autoridade, mas é sobre amor que devem devotar às suas esposas. E o seu supremo exemplo é o próprio Jesus Cristo. Então, os maridos crentes dessa igreja de Cristo, que Paulo está tratando em Efésios, espera-se que eles entendam isso. A relação entre Cristo e a igreja é o nosso exemplo de casamento. Uma mulher que conhece a relação de Cristo para com a sua igreja, ela vai se sujeitar ao seu marido. E um marido que conhece o amor de Cristo pela igreja amará a sua esposa da mesma forma. Com isso, ambos se sujeitarão um ao outro e cumprirão o que está lá no verso 21 do capítulo 5, né? Que tudo começou lá. Né? Vocês devem se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Tudo isso, gente, para a gente fechar essa sessão, é resultante daquela ordem que Paulo deu, se não me engano, no verso 15 ou 14, quando ele fala assim, olha, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. Isso aqui é resultante disso. Pessoas cheias do Espírito entendem o que é submissão e o que é autoridade em Cristo Jesus. Amém?
Vamos convidar aqueles que vão nos ajudar aqui na ceia. Eu espero que Deus... Eu lamento ter jogado o finalzinho corrido assim, gente, mas a culpa não é do pessoal, eu que esqueci de dar a direção correta aqui para processamento do culto.